Olá, seja bem-vindo. É com grande alegria que anuncio o vídeo de estreia da nossa comunidade Central de Dúvidas, recentemente lançada para todos os alunos da formação online Jornada da Radiestesia. Este é um tema de extrema importância para todos os que praticam a radiestesia. E por isso, eu decidi compartilhar este vídeo com todos os seguidores do nosso canal no YouTube. Devido à extensão do conteúdo, este vídeo foi dividido em várias partes para tornar a experiência mais agradável para você. Por isso, para que você não perca nenhum episódio, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Assim, você será avisado no exato momento que os próximos capítulos forem publicados. Se você quiser assistir aos outros capítulos, os links dos vídeos já publicados serão postados na descrição. Peço também que compartilhe este vídeo com todas as pessoas que você ama e que se interessem pelo assunto. Além disso, não esqueça de deixar o seu gostei no vídeo, pois isso é fundamental para auxiliar na distribuição do conteúdo pelo YouTube, fazendo com que este vídeo alcance mais pessoas que possam se beneficiar dessas informações compartilhadas. Aproveite também para deixar os seus insights e reflexões na área de comentários. A sua participação é valiosa e enriquecedora para toda a comunidade. Eu agradeço a todos pelo apoio e pela presença e vamos juntos nesta jornada iluminada. Existem diversas teorias sobre o assunto criação do universo, cada uma alinhada com um sistema de pensamento distinto. O naturalismo, por exemplo, desvenda a origem do universo sob a ótica científica, com ênfase em processos naturais e evidências observáveis. No entanto, para compreendermos as ferramentas espirituais, como a radiestesia, os conhecimentos milenares e até as inovadoras teorias quânticas que emergem, nós devemos voltar a nossa atenção para um sistema de pensamento que considere a existência de uma inteligência absoluta responsável pela criação do universo. Nós estamos falando sobre um sistema de pensamento conhecido como monismo idealista. O monismo idealista é uma corrente filosófica que defende a primazia da mente ou consciência como a única realidade fundamental. Segundo essa visão, tudo que existe é uma manifestação ou criação da mente. A diferença do conceito de consciência, segundo o monismo idealista e o naturalismo, consiste no fato de que, no monismo idealista, a consciência é a base fundamental da realidade, a substância primária da qual tudo emerge. Ela é vista como a essência da existência, seja individual ou universal. Já no naturalismo materialista, a consciência é um subproduto da matéria, um fenômeno emergente do cérebro, sendo vista como uma função biológica e não como a essência da realidade. Observando a figura, fica mais fácil compreender. Em essência, nós temos o estado absoluto que dá origem a um estado de ser, que dá
vida à consciência. Desta, por sua vez, emerge o mundo material, com suas formas, reinos e características distintas. Nesse universo material, destaca-se a mente, berço dos conceitos, crenças e daquilo que chamamos de individualidade, representada pelo ego, palco das manifestações de nossos desejos e dos nossos instintos. Nesse primeiro bloco, nós temos o que podemos chamar de eu superior ou eu verdadeiro. Neste segundo, nós temos o falso eu. No Vedanta, nós temos um termo chamado de Maya, que é a ilusão cósmica, o véu que encobre a verdadeira natureza da realidade. Maya é a força que nos faz perceber o mundo como fragmentado e dualístico, composto de objetos e seres separados, quando na verdade tudo é uma manifestação da consciência absoluta chamada Brahman. Segundo as Escrituras, Maya não é uma ilusão no sentido de ser irreal ou inexistente, mas sim uma ilusão no sentido de ser uma percepção distorcida da realidade. É como um sonho que parece real enquanto estamos sonhando, mas que se dissolve ao despertarmos. No entanto, para ser possível olhar para essa visão distorcida da realidade e considerá-la real, é preciso estar em um estado de ignorância. Esse estado é chamado de avidya. Avidya seria a nossa incapacidade de discernir a ilusão da realidade, como uma plateia que se deixa enganar pelo truque de mágica, acreditando que aquilo que ela está vendo é real. Voltando à nossa figura, nós podemos concluir que tudo foi originado desse estado absoluto e, por isso, traz consigo uma porção dessa consciência primordial. É como uma fagulha que sai de uma fogueira e, por isso, que muitos a chamam de centelha divina. Aliás, o termo porção não deve ser interpretado como um fragmento isolado que, ao se separar do todo, perde seu significado. Pelo contrário, nós devemos visualizá-lo como um fragmento holográfico no qual a menor parte carrega em si todas as informações do todo. A realidade, em sua essência, é como um mosaico infinito, composto por peças que, por sua vez, podem ser subdivididas em fragmentos cada vez menores numa jornada sem fim. E, em cada um desses fragmentos, reside a consciência primordial que permeia todas as coisas. Assim, um átomo, uma pedra, uma planta, um animal e, claro, o ser humano, todos carregam em si a consciência do todo, que é manifestada conforme a capacidade inerente de cada um desses seres. Em suma, o reino mineral expressa a consciência absoluta através de suas propriedades físicas e energéticas. O reino vegetal o faz através de sua beleza e vitalidade. O reino animal, pela beleza, vitalidade e pelo movimento. E o reino hominal soma todas essas qualidades à propriedade da autoconsciência, manifestando assim a consciência absoluta de modo extraordinário. Joseph Campbell, um renomado mitólogo, defende que os mitos são narrativas poderosas nascidas da interação entre a psique humana e o mundo que a cerca. Os mitos transcendem
o mero entretenimento, atuando como ferramentas cruciais para o desenvolvimento dos indivíduos e de sociedades. Para Campbell, os mitos oferecem respostas para as questões existenciais, guiam a transformação pessoal, transmitem valores e promovem a coesão social. Os mitos também inspiram a superação de desafios, perpetuam a ética e a moralidade e conectam as pessoas a um senso de identidade e propósito comum. Através de simbolismos e arquétipos, os mitos ressoam profundamente em nossa psique, promovendo a integração psicológica e o equilíbrio interior. Um objeto se torna sagrado devido ao significado e valor que as pessoas atribuem a ele. Para Campbell, o sagrado não é uma qualidade inerente ao objeto em si, mas sim uma projeção da psique humana. Campbell argumenta que os objetos sagrados servem como símbolos tangíveis de verdades espirituais e arquétipos inconscientes. Ao atribuir significado e poder a esses objetos, as pessoas os transformam em veículos para acessar o transcendente e se conectar com o divino. Essa perspectiva enfatiza a importância da experiência subjetiva e da crença na sacralização de objetos. Um objeto pode ser considerado sagrado para uma cultura ou um indivíduo, enquanto, para outros, ele não passa de um objeto qualquer. Por isso, o que importa é o significado que o objeto adquire na mente e no coração daqueles que o veneram. Geometria sagrada, como Russell Simons a descreve em sua obra Geometria Sagrada e o Projeto da Criação, é uma linguagem universal que se comunica com os níveis mais profundos da mente e consciência. Símbolos como a flor da vida, a semente da vida e a árvore da vida são considerados portais para acessar a consciência primordial. A base da geometria sagrada é a própria geometria, que é uma linguagem que transcende o tempo e as culturas. Os símbolos sagrados, por meio dessa linguagem intuitiva, acessam áreas da mente que a linguagem verbal não alcança. Seriam como frequências que contêm todos os segredos da existência. Afinal, tudo é energia. E se tudo é energia, tudo também é uma onda. E se tudo é uma onda, também é informação. Além disso, esses símbolos representam arquétipos e padrões universais presentes na natureza e no cosmos. Ao contemplá-los, nossa mente se conecta com a ordem e a harmonia do universo, expandindo a nossa percepção da realidade e transcendendo as limitações do nosso ego. É como se nós sintonizássemos nossa mente com a frequência da consciência absoluta que permeia todo o universo. Acredita-se que os símbolos sagrados possuam uma vibração energética própria. E, ao interagirmos com eles, nós ativamos padrões energéticos em nosso corpo e nossa mente, despertando capacidades latentes e promovendo a conexão com a nossa consciência espiritual. Ao visualizarmos esses símbolos, nós podemos induzir estados alterados de consciência, facilitando o acesso a insights, intuições e níveis mais profundos
da compreensão da realidade, como se nós mergulhássemos em um oceano de conhecimento e sabedoria. Por fim, em muitas tradições espirituais, os símbolos sagrados são considerados representações do divino ou de princípios cósmicos. A contemplação desses símbolos pode facilitar a nossa conexão com o sagrado, promovendo a conexão entre mente e consciência e transcendência do ego, estabelecendo assim um diálogo com o universo e com a nossa própria essência divina. Portanto, os símbolos geométricos sagrados, eles são verdadeiras chaves para nos conectarmos à nossa mente humana racional, à nossa consciência espiritual. E é justamente por essas questões que os símbolos da geometria sagrada contêm em si um poder de autodescoberta e transformação, e são capazes de manifestar a nossa centelha divina e despertar o nosso potencial ilimitado. Osho, em sua obra O Livro do Ego, nos instiga a questionar a natureza dessa máscara que a sociedade nos impõe desde tenra idade. O ego, para Osho, é uma ilusão, uma espécie de identidade falsa construída a partir de rótulos e condicionamentos externos, como nacionalidade, religião, classe social, gênero e outros. O ego se manifesta como uma identificação com coisas externas, como nome, forma, posses, status social, crenças e ideologias, aprisionando-nos em desejos, medos e inseguranças e nos afastando da nossa essência autêntica, a qual é a pura consciência, a experiência do eu que transcende as identificações limitantes. Essa essência autêntica é o estado de presença plena no momento presente, livre das amarras do passado e das expectativas do futuro. Um estado que pode ser alcançado através do autoconhecimento. Para Osho, a mente é um instrumento poderoso, mas que também pode ser uma grande armadilha. Afinal, é a mente que cria o ego, alimentando-o com pensamentos e crenças limitantes. Em contrapartida, é também a mente que pode nos libertar do ego, pois é por meio de uma jornada, pela busca de um conhecimento interior, que a consciência emerge, reconectando-nos com a nossa verdadeira natureza. No livro, ou melhor dizendo, na ferramenta Um Curso em Milagres, a mente é descrita como agente ativador do espírito, fornecendo energia criativa. Já o ego é a crença na realidade de um falso eu separado de Deus. O ego seria a parte da mente que acredita que a nossa existência é definida pela separação, o que, como consequência, promove o medo, a culpa e o ataque como mecanismos de defesa. Assim, o ego é um erro de percepção que nos afasta da nossa verdadeira natureza, o qual é o espírito. Um Curso em Milagres nos apresenta um intrigante dilema, a dualidade entre a mente certa e a mente errada. A mente errada, dominada pelo ego, nos afasta da nossa essência divina, alimentando a ilusão da separação e a busca incessante por satisfação em bens materiais e relações superficiais. O ego, com seus tentáculos de medo, culpa e ataque, nos aprisiona em um ciclo vicioso de sofrimento e conflito, perpetuando a crença de que a felicidade reside fora de nós.
Em contrapartida, a mente certa, guiada pelo Espírito Santo, nos reconecta com a nossa verdadeira natureza espiritual e nos revela a unidade com o divino. O amor, o perdão verdadeiro e a união são os pilares dessa mente iluminada, que nos convida a transcender as ilusões do mundo material e a encontrar a paz interior e a felicidade duradoura na conexão com Deus. Segundo o curso em Milagres, a escolha entre essas duas mentes está em nossas mãos. Ao optarmos pela mente certa, embarcamos em uma jornada de transformação, na qual o perdão se torna o nosso guia, a mudança de percepção a nossa bússola e o relacionamento com o todo o nosso farol, nos conduzindo pelo caminho da iluminação rumo à nossa verdadeira essência e à felicidade plena. Em nossa jornada pela autorrealização, muito se fala sobre a necessidade de se ter um guru. A palavra guru tem suas raízes no sânscrito e significa literalmente aquele que dissipa a escuridão. Um guru é, portanto, um guia espiritual que ilumina o caminho do discípulo, ajudando-o a transcender a ignorância e alcançar a iluminação. Na tradição indiana, o guru é visto como uma figura essencial para o progresso espiritual. E ele não é apenas um professor, mas também uma personificação da sabedoria divina, um elo vivo entre o discípulo e o divino. O surgimento de um guru é considerado um evento auspicioso, muitas vezes visto como uma confluência de mérito passado, graça divina e o desejo ardente do discípulo pela verdade. Na filosofia oriental, o encontro com um guru é comparado ao encontro com Deus, pois o guru é aquele que transmite não apenas conhecimento, mas também a energia espiritual necessária para a transformação do discípulo. Atrevo-me a dizer que um guru pode ser qualquer coisa que nos conecte com a nossa natureza divina, inclusive um livro. E sem dúvida, um curso em milagres foi o meu guru pessoal, a luz que clareou o caminho do não dualismo. Apesar desta obra utilizar a terminologia cristã, ela não se encaixa em nenhuma corrente cristã tradicional. Aliás, ela oferece uma reinterpretação dos ensinamentos cristãos, enfatizando a universalidade da salvação e a importância do perdão verdadeiro como meio de se alcançar a paz interior e a união com Deus. E, por oferecer um caminho único para a salvação e a iluminação, baseado no reconhecimento da nossa verdadeira identidade como extensões de Deus, eu recomendo a todos essa leitura. Neste encontro, conversamos sobre tantos assuntos, mas ainda não respondemos a nossa dúvida principal, que diz respeito sobre o tema eficácia dos gráficos utilizados em radiestesia. Pois bem, nós tratamos sobre a nossa natureza divina, criação do universo, consciência, mente e ego, justamente visando esclarecer o assunto sobre a eficácia dos gráficos em radiestesia. E com base no que vimos até aqui, nós podemos afirmar seguramente que a resposta a essa questão é depende. Jim Redding, numa perspectiva científica sobre consciência, descreve a relação entre mente e matéria. Suas pesquisas sobre fenômenos psíquicos sugerem que a consciência não está confinada ao cérebro, mas permeia todo o universo, questionando
o paradigma materialista que limita a consciência ao mundo físico. Radin apresenta evidências de que a consciência pode influenciar a matéria e que a mente e o universo estão interligados de forma profunda e misteriosa. Para Radin, a consciência é um campo unificado que conecta todas as coisas. E nós somos parte integrante desse campo. Essa visão nos leva a questionar a noção de um eu separado e a reconhecer a nossa conexão com o todo. Para ele, reconhecer esta conexão é o caminho para transcender as limitações do ego e acessar uma percepção mais ampla da realidade, nos despertando para a nossa verdadeira natureza, que é a consciência criativa universal. Ao explorarmos as diversas perspectivas sérias sobre a lei da atração, o colapso da função de onda e a cocriação, um ponto crucial emerge como um ponto de convergência. O ego por si só não possui o poder de criar. A verdadeira força criadora reside na consciência. Aliás, o termo co-criador é constituído por co, que é um prefixo que significa junto ou em parceria, indicando que o processo de criação não é algo que fazemos sozinho, mas sim em colaboração com outra força ou entidade. Já o termo criador se refere à capacidade de trazer algo à existência, gerar, inventar ou construir. Portanto, co-criador descreve a ideia de que os seres humanos têm o poder de criar suas próprias realidades em parcerias com uma força maior, a qual é a nossa consciência espiritual. Essa é a interação entre a mente e a consciência absoluta. Podemos, portanto, afirmar que os gráficos não possuem em si o poder de alterar nosso destino ou criar algo do nada. Eles funcionam como um filtro para as nossas intenções, que frequentemente se misturam entre os desejos da mente consciente e os impulsos da nossa mente errada. Os gráficos, nesse sentido, atuam como refinados sintonizadores, permitindo que apenas os objetivos genuínos, provenientes da nossa mente consciente, se manifestem, ajustando a emissão microvibratória dos nossos desejos e alinhando-os com a nossa verdadeira essência. Visualizemos o funcionamento do gráfico restaurador do amor. O indivíduo em questão, ao montar o gráfico e realizar a sua emissão, emite desejos do ego, representado por círculos vermelhos. E também emite intenções da consciência espiritual, que no desenho está representado pelas esferas azuis. Observe que a intenção que emana da mente do operador contém tanto esferas azuis quanto vermelhas, mas que ao atravessar o gráfico, apenas as esferas azuis são retransmitidas. Esse é o efeito polarizador do gráfico, um filtro que seleciona e amplifica as intenções genuínas e alinhadas com a essência espiritual do indivíduo. Ao considerarmos a consciência absoluta, nós estamos falando de unidade. Estamos falando de um todo indivisível. Logo, seria impossível afirmar que qualquer intenção originada dessa consciência absoluta visasse atender aos desejos de pessoas específicas. Muito pelo contrário, tudo é criado para satisfazer a bem-aventurança de todos. Logo, montar um gráfico para vender um apartamento, ganhar na loteria ou conseguir um emprego, na verdade,
emitirá informações para a construção de uma realidade que já foi criada antes mesmo da emissão do gráfico. Mas, antes que tudo se concretize, serão necessários ajustes para que nossos desejos colaborem para o bem de todos. No caso do indivíduo do nosso exemplo, talvez ele esteja dominado pelo desejo egóico de uma paixão. E esse amor que ele tanto almeja pode não durar mais do que alguns meses, até que ele se aventure em busca de novos amores. Sendo assim, seria justo que a pessoa que recebe a emissão fosse de alguma forma hipnotizada por esse pretendente? Portanto, nós podemos concluir que isso só aconteceria se por trás desse desejo envolvendo essas duas pessoas existisse um grande aprendizado a ser vivenciado por ambos. Devemos ressaltar que o ego enxerga o mundo como separado e faz os seus julgamentos baseados em fragmentos da realidade. E, em 100% das vezes, tudo está relacionado exclusivamente a ele. Já a consciência espiritual faz seus julgamentos baseado na totalidade, e por isso seus desígnios, aparentemente injustos para o ego, são, no final, grandes direcionamentos para cumprirmos a nossa missão primordial. Mas afinal, qual seria essa missão? Se nós voltarmos para a nossa figura, percebemos que saímos do ponto A e chegamos ao ponto B. E a nossa missão é justamente voltar para o ponto A. Esse caminho que vai de B para o A, que é o caminho de retorno, foi descrito em várias escrituras sagradas, como a parábola do filho pródigo e o texto O Filho Perdido no Sutra de Lótus. Em ambas as histórias, nós vemos filhos que se perdem e, eventualmente, se reconectam com suas origens. Pois nós somos esses filhos que, tomados pela ignorância, transformaram o corpo em suas mentes. E assim, vivem a vida buscando por prazeres efêmeros do mundo sensível. Através de diversas experiências, chegará um momento em que decidiremos voltar à casa do nosso Pai, simbolicamente representado pela letra A. Mas este é um assunto para um próximo encontro. Enquanto isso, eu convido você a acessar a comunidade Central de Dúvidas e postar as suas dúvidas a respeito da radiestesia. Aproveite para perguntar e compartilhar os seus insights aqui embaixo na área de comentários. Eu agradeço por você ter me acompanhado até aqui e nos vemos em nosso próximo encontro. Quer aprender a radiestesia de forma técnica e profunda? Está buscando por uma formação em radiestesia que aborde seus conceitos de forma abrangente, com um valor agregado e um preço justo? Uma formação com aulas gravadas e acesso imediato, com atualizações constantes e com novos conteúdos inseridos periodicamente? Pois saiba que a sua busca terminou. Clique agora mesmo em Saiba Mais e conheça a formação online Jornada da Radiestesia, que além de um curso, é considerado o maior periódico em radiestesia multidimensional que você encontrará. Clique agora mesmo e aproveite todas as condições especiais que eu preparei especialmente para você.